Porque é importante haver memória, porque é importante nós fazermos síntese para o nosso processo de aprendizagem. Eu vou chamar a jornalista Ana Isabela Brunhosa para ela nos fazer aqui uma síntese daquilo que foi feito, daquilo que foi dito desde manhã. Isto também já agora dá jeito àqueles que chegaram muito mais tarde e assim apanha um bocadinho o sumo da matéria. Ana, faz o favor. Boa tarde. Nós de manhã tivemos 3 painéis. No primeiro painel falou sobre ciência, arte e tecnologia e questionou-se se a arte seria a última fronteira. E descobrimos que a arte e a ciência têm o mesmo objetivo, que é compreender o meio em que vivemos. E descobrimos também que partilham o mesmo método, que é saber fazer as melhores perguntas. A artista plástica que esteve cá, Marta Menezes, frisou que a arte é a criação de valor, é a criação de conhecimento e salientou o impacto que isso pode ter no desenvolvimento dos territórios quando os artistas interagem com a comunidade local. Ela tem uma associação no interior e sente isso muito bem e todos os dias. E é uma artista que trabalha também junto de cientistas e que diz sentir-se como colaboradora. Uma experiência semelhante, mas ao contrário, teve a cientista Teresa Crespo, que também aqui esteve e que trabalhou com uma artista, Patrícia Noronha, no seu laboratório, e essa artista criava biopintura, ou seja, criava pinturas com seres vivos, com bactérias. Da mesma forma que os cientistas estavam a analisar as bactérias e o seu desenvolvimento, aquela artista controlava o desenvolvimento das bactérias até ao ponto em que já está a forma que eu quero, vou parar aqui. E isso foi um mundo, disse-nos a cientista Teresa Crespo, que abriu-se um mundo diferente da forma como ela, e eu cito, como eu olhava para as minhas bactérias. Portanto, passou a olhar para as suas bactérias de uma forma completamente diferente, porque percebeu que integrar a arte no cotidiano científico levava os cientistas mais à frente, porque colocava novas questões. E colocar questões é a base da ciência. E, portanto, a criatividade nas questões que são colocadas é fundamental para o desenvolvimento científico. A cientista Teresa deixou-nos essa mensagem. Como ela dizia, passei a olhar para as minhas bactérias de uma forma completamente diferente. A arte veio alargar e enriquecer a ciência. E isto é muito interessante. O cientista Paulo Navarro, do Instituto Gulbenkian de Ciência, também lembrou que no Renascimento o cientista era artista e o artista era cientista, e deu o exemplo do Leonardo da Vinci. E, portanto, aqui o Paulo diz-nos que ele tenta fazer a ligação entre o Instituto Gulbenkian de Ciência e a Fundação Carlos Gulbenkian, no seu polo mais artístico em Lisboa, e que procura, por isso, uma vertente unificadora de arte e ciência. E então defendeu aqui, e diz que defende, e é uma ideia muito interessante, que devia existir mais diversificação nos currículos universitários, ou seja, ou mesmo pré-universitários, para que os cursos técnico-científicos também tenham uma componente humanística, para precisamente os cientistas terem uma partilha mais constante com a visão dos artistas. O CEO do Tagus Park, Eduardo Correia, trouxe ao debate os exemplos práticos que eles concretizaram no Tagus Park e que tiveram sucesso, portanto, foram ideias bem-sucedidas. O Tagus Park é um polo, além de ser um polo de empresas tecnológicas, é um polo de arte urbana, que tem centros de artes plásticas, de arte criativa, porque, diz ele, perceberam que a arte faz parte da qualidade de vida das pessoas. E as pessoas trabalham melhor quando se sentem melhor, quando têm melhor qualidade de vida. Portanto, o Tagus Park conseguiu, no fundo, perceber que se fizessem um ambiente melhor para as pessoas, e isso também se vê muito já a falar lá fora noutras empresas, como a Google, que andam de bicicleta dentro da empresa, e outras empresas onde podem levar os animais de estimação, etc. Mas aqui temos esta realidade em Oeiras e, como concluiu Rui Neto Pereira, o curador do Cógigo, a arte é acesso ao conhecimento e devemos utilizar o conhecimento para transformar. E, portanto, dentro de um polo tecnológico, nada melhor do que ter a arte a fazer parte do dia-a-dia. No segundo painel, falou-se sobre sustentabilidade e sobre se o ambiente, questionámos se o ambiente seria a pandemia esquecida.
e percebemos que há uma grande diferença entre importância e urgência. É que toda a gente já percebeu que o combate, ou toda a gente, ou quase toda a gente, mas pronto, já são raras as exceções, que o combate às alterações climáticas é importante. O problema é que não é só importante, é urgente. E Pedro Matias, presidente do ISQ, sublinhou que o ambiente é como uma pandemia silenciosa, ou seja, grande parte das empresas já têm consciência do problema, mas a urgência de o resolver ainda não existe. E por isso é que vemos os governos reunidos a traçarem metas para 2050. Mas em 2050 esses governantes já cá nem vão estar, provavelmente. Portanto, era preciso traçar metas para hoje, o aqui, o agora. Essa urgência é preciso trazer para o problema das alterações climáticas e da sustentabilidade. O arquiteto paisagista Jorge Cancela considerou que falar em sustentabilidade nas cidades passa por providenciar espaços para a democracia e para o desenvolvimento individual. Ou seja, como ele disse, no desenho das cidades, o espaço e a luz são essenciais para a vida e para o bem-estar. E achei interessante o espaço e a luz, ele também falou no respirar, e isso é muito interessante, porque ele disse que a grande democracia nas cidades só existirá quando olharmos para o espaço público e não percebermos o nível de IRS dos seus habitantes. Isso é que é a grande democracia nas cidades. E aqui estou a citar e fixei porque achei interessante. Uma nova perspectiva de olharmos para a construção das cidades, numa altura em que se fala muito de habitação, de rendas acessíveis, etc, etc. A cientista Paula Duque salientou também que as alterações climáticas são mesmo uma questão de sobrevivência da nossa espécie no planeta. Portanto, mais do que importantes, mais do que urgentes, é a sobrevivência da espécie. E chamou a atenção para a necessidade de desmitificar o papão, dos organismos geneticamente modificados, porque a manipulação genética das plantas permitirá, por exemplo, entregar sementes aos países do mundo menos desenvolvido que tenham mais nutrientes para que mais crianças cheguem à idade escolar. E isto ficou-me gravado na memória, esta ideia, porque fala-se muito de desigualdades sociais, fala-se de fome. Ora, a ciência tem, pelos vistos, forma de tornar sementes mais nutritivas. E o facto de se ter gerado na sociedade uma imagem negativa dos organismos geneticamente modificados tornou a vida desses cientistas que estão a trabalhar por uma coisa tão nobre mais difícil. Então, Pedro Matias, que eu agora já não tenho aqui, mas que penso que era, peço aqui agora só um bocadinho, é o presidente do ISQ, agora os nomes não são o meu melhor, lembrou que, por exemplo, já há soluções de indoor farming que permitem reduzir substancialmente a qualidade da água que se usa na produção agrícola. Por exemplo, uma alface produzida a céu aberto leva 100 litros de água e uma alface em ambiente controlado consome 1 litro de água. Uma coisa assim, uma visão simples do que podemos perceber que essa passagem para um mundo em que os alimentos são feitos em laboratório não é assim uma coisa do espaço 1999 como nós quando éramos pequeninos. Bom, e ele também deixou a sugestão, Pedro Matias, para que os comunicadores e os marketeers deste mundo criem novos nomes para os tais organismos geneticamente modificados que hoje são mal vistos. Ninguém quer OMGs. Vemos nos rótulos sem OMGs. A soja não é OMG. Pronto. Se os comunicadores e os marketeers criarem um novo nome, sei lá, superalimentos ou supernutrientes, se calhar é mais fácil aos cientistas desenvolverem-nos e, sobretudo, espalharem-nos pelo mundo, porque já percebemos que pode estar aqui a chave para, não só para podermos consumir mais, utilizando menos recursos do planeta que precisamos para sobreviver, não podemos gastar mais recursos do planeta, já estamos no ponto máximo, já ultrapassamos, como também para reduzirem muito a fome nos países menos desenvolvidos. Portanto, isto também mostra como a importância da comunicação é aqui fundamental
E, como concluiu o moderador e curador do Cogito, Rui Neto Pereira, cada problema pode ser uma oportunidade de negócio. Portanto, vemos aqui na sustentabilidade e nas questões das alterações climáticas como pode haver oportunidades de negócios neste problema. Oportunidades de negócio válidas e também oportunidades de solidariedade, neste caso. No terceiro painel falou-se sobre o ordenamento do território e lançámos a questão: as cidades moldam as nações? Neste painel promoveu-se a ideia de que seria interessante coordenar o hardware e o software nas cidades, ou seja, as infraestruturas e as pessoas. O que é que molda o quê? São os prédios, os edifícios que moldam a nossa vida na cidade, ou somos nós a viver na cidade com as nossas exigências, com as associações cívicas que moldamos as infraestruturas? A arquiteta Ana Pinho salientou que tanto as nações como as cidades são construções coletivas das pessoas e que a cidade é talvez o artefacto mais complexo e durável da construção humana. Ou seja, os cidadãos é que fazem evoluir as cidades, mesmo que nem sempre esse processo seja consciente, mas, portanto, a responsabilidade é dos cidadãos, são eles que fazem evoluir as cidades. A engenheira do ambiente, Cristina Garré, lançou um silogismo e disse assim: as cidades moldam as nações, é verdade, mas os cidadãos moldam as cidades. Então, os cidadãos moldam as nações. Portanto, elevou um pouco mais o âmbito do poder dos cidadãos. E, de facto, é verdade. Para o geógrafo Jorge Gonçalves, as cidades são o hub de entrada das inovações e do conhecimento. Entra pelas cidades e isso depois contribui para o desenvolvimento das nações onde as cidades estão inseridas. E, portanto, no fundo, foram todos no mesmo sentido. Luís Sherpa, o diretor municipal do Ordenamento do Território da Câmara Municipal de Oeiras, realçou que esta oportunidade da candidatura de Oeiras à Capital Europeia da Cultura em 2027 pode fazer o território de Oeiras evoluir para uma futura cidade. E nós ficamos, mas Oeiras já não é cidade. Oeiras é a cidade, mas Oeiras foi criada, e eu estou a usar as palavras do Dr. Luís Sherpa, foi criada como uma periferia, foi criada com um conjunto de migrantes, de pessoas que vinham de sítios diferentes, e é um espaço de multiculturalidade. E há necessidade de potenciar essas diversidades para a construção de uma identidade comum de ser Oeiras. E por isso, e de agregar isso para criar uma cidade, um sentimento de ser Oeiras. E por isso, mesmo que não ganhem, que não ganhem a candidatura, só desse ponto de vista já vai fazer sentido encontrar, do ponto de vista orgânico, um sentido de comunidade. E isso lembrou um bocadinho as palavras que tinham sido ditas logo no início da sessão pelo comissário do Oeiras 27, Jorge Xavier, em que ele disse que nós, portanto, aqui em Oeiras há um concelho com mais de 100 nacionalidades e que a estratégia de desenvolvimento para as próximas décadas passa por atrair novas gerações digitais, por apostar na interação entre ciência e tecnologia e arte e cultura. Portanto, porque são cruzamentos extremamente virtuosos. E pronto. E por aqui fico, penso que foi uma sessão da manhã muito interessante. Quem não esteve presente, espero que tenha ficado um pouco com uma ideia do que aqui foi falado. Boa tarde. Só para dizer muito rapidamente que a sessão foi gravada, transmitida ao vivo, portanto quem quiser ver pode voltar a assistir, e que este próprio... tenho que chegar um bocadinho mais atrás, e que o próprio texto que a Ana vai fazer vai também ficar disponível na página do cogito.pt e podem consultar sempre que quiserem. Vamos agora para o intervalo, voltamos às 4h30 para ouvir a equipa do Oeiras 27 dizer como é que vão transformar Oeiras. Muito obrigado a todos, até já. Então,